Monark, que já manifestou clara preferência por Bolsonaro na eleição de 2022, parece manter vivas as esperanças de que uma fraude na eleição possa ser comprovada. Muito bem, vamos falar do Monark, Ana, porque não adianta, ele é muito importante, Ana, e tem uma audiência, assim, sobretudo jovem, né? Então é interessante saber que ideias aí ele está passando para esse público, né? E as ideias correspondem a essas aqui que ouviremos agora. Como você acha que, se provado fraude, será uma nova eleição? Eu acho que se provarem fraude, a justiça não vai reconhecer. Isso foi antes do Argentino Maluco. Eu não vou fazer análise da live do Argentino Maluco, tá bom? Pelo amor de Não tem Deus. porquê, não tem porquê. Eu acho que a galera tem muito medo de refazer as eleições, porque existe muita gente que votou no Lula, existe, e eu não acho que eles vão levar na brincadeira ou na boa uma reeleição, uma nova eleição. Eu acho que vão acontecer muitos protestos de esquerda, muito caos vindo da esquerda, porque eles vão se sentir roubados também, assim como o bolsonarista está se sentindo roubado agora. Se nova contagem da eleição for feita e o Bolsonaro ganhar, eles vão se sentir roubados e aí a gente vai continuar num caos. Por isso que eu não sei se eles vão realmente, mesmo que seja provado que houve fraudes, eu não acho que a eleição vai acontecer de novo. Eu acho que é um gargalo político muito forte e eu acho que a solução, se tiver acontecido fraude, é primeiro a anulação das eleições, né? Mas eu não sei. Eu queria só chamar a atenção, vocês repararam quantas vezes o Monark disse eu acho? Eu acho. É interessante, né? Aqui a gente tem não é para ofender ninguém, né? Mas a gente tem um lema que é não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Dito isso, sabe o que eu acho? Eu acho que sempre que a gente começar uma frase com eu acho, a gente tem que se policiar com o que vem na sequência, sabe? Para separar o que é fato do que é opinião. Mas isso é só o que eu acho. Vamos ouvir o Monark. Se eles vão deixar, se o sistema vai deixar que isso aconteça, para ser sincero. O Luan mandou aqui. Monark, o que você acha do que a Carla Zambelli fez? Parece que ela já fugiu para os Estados Unidos. Vi que você deu uma passadinha de pano para ela no Twitter. Eita, passadinha de pano para aquilo? Não. Dei uma passadinha de pano, me sim. arrependo um pouco, para ser sincero. Eu acho que ela agiu de uma forma desesperada. É um erro você sacar uma arma para alguém que não encostou em você de maneira agressiva, ou por alguém que só apenas tenha te insultado de alguma forma. Eu acho que ninguém tem o direito de apontar arma para alguém por causa de um insulto. Ela agiu de forma precipitada. Aí, ó, essa parte ele deveria saber, não precisa achar. O Ulisses chamava de livrinho. A Constituição. Entendeu? Lá diz que você não é eu acho que é errado apontar uma arma para alguém que te ofendeu. Você não pode apontar uma arma em público. Isso você por pode nada. saber, Monark. Isso, todo o resto você pode achar, mas isso aí você pode saber, porque está escrito, né? E é o que vale. Vale a pena falar também que o primeiro a ter sacado a arma não foi ela, foi o segurança dela, que foi preso, inclusive, mas pagou a fiança e saiu. Eu acho um erro dele também ter sacado a arma, não tinha necessidade. O homem que insultou ela já estava indo embora, já havia uma desescalada da situação, então ela só escalou a situação puxando a arma e ela colocou em risco a vida de muita gente, porque ela passou com a arma apontada para frente, com muita gente passando rente à arma dela, então foi uma situação de uma medida desesperada que ela fez sem justificativa de verdade. E eu me arrependo de ter passado um pano, mas também, se você analisar a forma com que o cara fala no vídeo, onde teve toda a polêmica, e depois analisar a entrevista que ele dá depois que ele sai da delegacia, após ter prestado queixa e o caralho, você vê que ele modula a sua personalidade e se transforma numa pessoa totalmente diferente. Ai, rapaz. O que você quer dizer com isso? Ai. É engraçado, porque se não contraditório, né? Porque ele se arrepende de ter passado pano, mas agora mas tá lá lustrando o chão, né?
parece que está justificando, porque a modulação da personalidade alheia teria justificado puxar uma arma, se eu entendi direito, né? Se eu entendi direito. Um cara machão, falando grosso e o caralho, e na outra ele parece ser um cara meio afeminado. Eita! E é isso, eu acho que ele fez isso como estratégia política para parecer mais uma vítima. E eu tenho sérias suspeitas que ele talvez seja um militante que foi instigado a ir lá e causar uma polêmica. Cara, a com mulher Zambelli, puxou uma arma né? para Eu uma acho que pessoa é uma na rua possibilidade e a que isso tenha culpa... acontecido, na minha opinião. Eu não tô falando que foi, porque eu não tenho nenhuma evidência que tenha sido, mas eu acho Mas que tá faz falando, sentido. né? Poderia ter acontecido, na minha opinião. Mas nada disso justifica o erro da Zambelli de ter sacado uma arma porque alguém insultou ela, o que de maneira alguma eu endosso como uma atitude correta, sensata e legal, tá bom? Bom, então, desculpa pela passada de pano que eu dei nela, me No final me chocou menos já. arrependo, mas todos esses detalhes aí eu acho que são importantes de serem analisados também. Eita! Ana, desconsidera aí a coisa da Zambelli, porque eu... Tem como? Mas vai. Não, continua. é só que a coisa da fraude na urna tá justificando Ah, tá. muitas Zambellis. É só isso. Entendi. Entende? E ele tá partindo do pressuposto de que há uma fraude. Porque a pergunta é, você acha que a fraude pode ser comprovada? Não é você acha que a fraude existe, né? Então parte-se já do pressuposto de que a fraude está ali. Né? E esse me parece ser o primeiro erro, se não dele, de quem formulou a pergunta. Né? E, de novo, eu peço atenção para isso, porque a ideia da fraude na urna, ela está fabricando milhares de Zambellis Brasil afora. Tá? Então, me parece ser a ordem de prioridades. É só por isso mesmo, mano. Nossa, não, tá certíssimo. E eu não tinha reparado nisso. Parte-se do pressuposto nessa conversa de que há uma fraude. A questão é só se, em comprovando a fraude, se iriam cancelar as eleições ou não. Nossa, o absurdo... Sabe, o buraco é muito mais embaixo? O absurdo é muito maior mesmo. Você tem toda a razão. A coisa da Zambelli ali é isso, ele precisa ficar girando nessa coisa do eu não devia passar pano, mas ao mesmo tempo passar pano, dizer que é legítimo e tal, porque senão ele perde a sua argumentação não, tem liberdade total. Assim, a liberdade é sempre para quem interessa. O cara não tem liberdade de falar o que ele quiser para a Zambelli, mas ela tem liberdade de puxar uma arma no meio da rua. Enfim. Mas voltando de novo para as eleições. Por falar em liberdade, eles estão andando ali na beiradinha também, né, de uma declaração golpista, porque se você parte do pressuposto de que houve uma fraude, você também está... Sabe aquela coisa assim? Tem a linha da declaração golpista. Ele tá assim, de um lado para o outro. Ele pula para um lado, pula para o outro da declaração golpista. Tô aqui, tô ali. Tá nesse entremeio aí. Para pegar bem leve mesmo. E é uma discussão, assim, que realmente esse é o grande problema. Só serve para alimentar esse delírio, essa fantasia golpista de que houve uma fraude nas eleições e precisa cancelar e tudo mais. Que é uma fraude, é uma fraude, o discurso em si, né? É um discurso que já vem sendo alimentado pelo Bolsonaro, aliás, desde o momento em que ele percebeu que ele ia perder, né? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô.
As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.